Olá, eu sou o Fernando e neste vídeo eu vou te mostrar como você pode adicionar novas colunas e informações na sua super planilha para advogados. Se você ainda não conferiu outros vídeos sobre como fazer as configurações iniciais, como cadastrar clientes, eu recomendo que você faça isso. Neste vídeo eu vou te mostrar como você pode personalizar ainda mais a sua planilha do seu jeito. Então, se você quiser trocar as informações que aparecem aqui em cada coluna, adicionar novas colunas, remover colunas, nesse vídeo você vai aprender como fazer isso. Bom, para exemplificar, eu vou mostrar como fazer isso na aba Clientes, mas o processo é o mesmo para qualquer outra aba, certo? Então, aqui na aba Clientes, vamos começar com algo básico. Vamos supor que você queira alterar o nome dessa coluna. Ao invés de e-mail com hífen, você costuma escrever e-mail sem hífen, por exemplo. Eu alterei aqui. Você pode simplesmente alterar o nome da coluna aqui. Uma vez que você altera o nome da coluna ou você adiciona novas colunas, você tem que ir na aba Busca para se certificar de que a informação que você alterou vai aparecer lá. Então aqui a gente pode ver que nessa célula com e-mail com hífen, ele mostra que não foi encontrado, porque nesse caso tem um hífen no meio. Então ele realmente não encontrou nenhuma célula com e-mail com hífen no meio. E aqui já atualizou, já aparece a opção de e-mail sem hífen para eu selecionar. Uma vez que eu clico aqui, ele atualiza o e-mail que é mostrado aqui para mim. Então, pronto. Eu atualizei aqui o nome de uma coluna. Agora, para a gente dar mais um exemplo, vamos supor que você queira adicionar mais uma informação na planilha, adicionar uma nova coluna. Vamos supor que para a pessoa jurídica você queira adicionar o nome fantasia da empresa. Aqui a gente recomenda que você adicione o nome fantasia aqui na coluna nome mesmo, no caso de PJ, e a razão social na coluna razão social. Mas vamos supor que você queira ter uma coluna de nome fantasia. Para fazer isso, você primeiro tem que adicionar uma nova coluna. Vamos supor que eu queira adicionar entre a coluna de razão social e a coluna de data de abertura. Então eu seleciono uma delas, seleciono, por exemplo, a coluna V. Para isso eu cliquei aqui em cima. Né? Clicando aqui em cima, ele seleciona toda a coluna. E aí eu clico com o botão direito, aqui em cima ainda, e seleciono a opção inserir uma coluna à esquerda. Então ele vai inserir uma coluna em branco aqui, à esquerda de data de abertura que eu tinha selecionado. E aqui eu posso colocar o nome da minha coluna, nome fantasia, por exemplo. E aqui eu posso adicionar o nome o nome fantasia dessa empresa. Aqui, na verdade, como eu puxei automaticamente dessa coluna de data de abertura, ele vai vir aqui com essa validação de dados automática. Foi legal isso acontecer para eu mostrar para vocês como vocês podem arrumar isso. Então, se isso acontecer, na verdade eu recomendo que você faça, ao invés de copiar dessa célula, né, inserir uma coluna à esquerda a partir dessa coluna, eu recomendo, para evitar que isso aconteça, dar um Ctrl Z e puxa a partir dessa, né, inserir uma coluna à direita, porque daí eu posso colocar alimentos XPTO e nada vai ter acontecido aqui, não tem esse erro. Mas, para evitar isso, eu vou excluir essa coluna aqui. Para evitar que esse erro apareça, você pode fazer o seguinte: onde deu o erro, você clica nessa célula, vem aqui em dados, validação de dados, e aí aqui vai aparecer um monte de regra. Você não precisa se preocupar com isso. O que você tem que procurar aqui é o número dessa célula, certo? A validação de dados está ocorrendo na coluna V, certo? E ela provavelmente ocorre em todas as outras células. Se eu tentar digitar alguma coisa aqui, ela está ocorrendo também em todas as outras células, certo? Dessa coluna. Então ela está ocorrendo a partir da linha 7, na coluna V, até ela embaixo. Então eu vou procurar aqui por V7 até lá embaixo. E aqui, se eu passo o mouse, ele me mostra onde está ocorrendo, onde estão essas regras, né? Quais regras estão sendo aplicadas. E aqui, eu passei o mouse aqui, ele já me mostra que tem uma regra sendo aplicada a essas duas colunas, que são exatamente as duas colunas que eu estava editando. Então, tem uma regra de a data é válida nessas duas colunas. E aqui ele está puxando dessas duas colunas, de VW, V e W. Então, eu posso clicar aqui e ver o que ele está fazendo. Ele, na verdade, tem outra validação de dados na coluna O também, mas eu vou ignorar isso. Eu estou lidando agora apenas com a coluna V. Eu quero, então, remover da coluna V. Eu não quero que isso exista na coluna V, certo? Eu posso, então, trocar aqui de V para W. Ele está pegando de V até W, mas eu quero só a W. Então, eu troquei de V para W aqui. E uma vez que eu faço isso, eu clico em concluído. E aí aqui já tirou o aviso que eu tinha aqui, certo? Então, é um pouco mais complexo, mas para evitar isso, você pode muito bem fazer o que eu falei de copiar, adicionar uma nova coluna a partir de uma coluna que não tem essa validação de dados de data, por exemplo, ou não tem essa validação de dados de
categoria. Se eu abrir uma nova coluna a partir dessa, ele vai puxar também a categoria dessa coluna aqui, certo? O que você pode fazer para evitar isso também é simplesmente copiar a formatação de outra coluna. Então, clicar aqui, por exemplo, nessa coluna de bairro, dar um Ctrl C e aí selecionar a célula que você acabou de abrir a nova coluna, dá um Ctrl V, aí ele vai puxar a formatação daquela coluna e vai remover essa caixa de seleção. Aí você pode deletar, dar um Ctrl C de novo, clicar nessa célula, aí segurando Shift e Ctrl e a seta do teclado para baixo, eu posso descer até lá embaixo, selecionando todas as células dessa coluna e posso dar um Ctrl V para colar e remover essa validação de dados. Bom, isso foi um pouco mais técnico, é uma funcionalidade mais avançada da planilha, mas para evitar problemas com isso, como eu falei, você pode sempre adicionar uma nova coluna a partir de uma que não tenha esse problema. Então, razão social é um texto, simplesmente. Então, vou clicar aqui, inserir uma coluna à direita, e aí aqui eu posso adicionar nome fantasia, e aqui eu posso colocar alimentos XPTO, por exemplo. Uma vez que eu faço isso lá na aba busca, eu posso me certificar de que essa informação vai aparecer, porque aparentemente é importante para mim. Então aqui, onde a gente tem informações PJ, eu vou selecionar o cliente em questão, a gente pode trocar de razão social, por exemplo, e fazer aparecer o nome fantasia. Ou eu posso fazer aparecer em qualquer outro lugar que eu queira, tá? Posso fazer aparecer aqui também. Vai do seu critério, é tudo personalizável. Bom, agora que a gente já adicionou aqui essa coluna, vamos ver como a gente pode mover essa coluna, mover colunas entre as abas, em uma aba, na verdade, né? Aqui vamos supor, por exemplo, que eu queira mover a coluna de telefone para cá, entre bairro e cidade. Por algum motivo eu quero fazer isso. Para fazer isso é bem fácil. Eu seleciono a coluna, como eu já selecionei antes, e aí, quando eu tiver essa mãozinha aqui, eu clico na coluna e aqui eu estou puxando ela, certo? Então eu posso arrastar até o lugar que eu quero que ela esteja, que é entre bairro e cidade. Aqui eu tenho essa linha mais forte que eu posso ver onde ela vai cair. E aí eu posso fazer isso. Então arrastei aqui entre bairro e cidade. Uma vez que eu faço isso, você tem que checar se não vai vir com outra cor aqui, por exemplo, porque eu peguei uma informação desse grupo de informações básicas que tinha essa cor diferente e adicionei no meio das informações de endereço que tinha essa cor mais escura. Então você pode arrumar clicando nessa célula, selecionando aqui a cor e alterando a cor. Ou então, se você quiser, você pode clicar nessa célula do lado, dar um Ctrl C, Ctrl V para colar a formatação do jeito certo. E assim, então, a gente adiciona a gente move colunas entre, é, entre outras colunas numa mesma aba, certo? Bom, agora o próximo passo é excluir uma coluna. Se eu quiser excluir uma coluna, se para mim, por exemplo, não faz sentido eu controlar o sexo do cliente, por exemplo, ou o estado civil dele, eu posso muito bem selecionar essas duas opções aqui, por exemplo, ou uma só, clicar com o botão direito e clicar em excluir coluna. Uma vez que eu faço isso, de novo, vou lá na busca, vou me certificar só de que isso não foi afetado em algum lugar. Aqui no caso a gente não tinha essa coluna ainda, mas vamos supor que eu apague alguma coluna que já estava selecionada aqui. Por exemplo, Estado Civil já está aparecendo aqui. Vou lá em Clientes, eu apago o Estado Civil, excluir coluna. Vou em busca e aqui Estado Civil vai dar não encontrado. Então, para evitar esse problema, eu posso selecionar outra informação que eu quero que apareça aqui. Por exemplo, alguma outra informação, não sei, observações, por exemplo, o status do cliente, a foto, CPF, WhatsApp, enfim, fica a seu critério. Nesse caso, não tem muitas outras informações que eu posso adicionar aqui, porque a planilha já está pegando todas aqui da aba clientes, mas se você adicionar mais colunas, elas vão aparecer aqui como uma opção para você adicionar. Então, fica a seu critério, é tudo personalizável. Agora, uma outra coisa que eu queria mostrar é uma vez que você adiciona novas colunas, como você faz também para elas aparecerem lá no dashboard. Tanto quando você adiciona colunas, quanto quando você remove colunas. Então, lá no dashboard, a gente tem algumas informações que são categorizadas. Por exemplo, aqui, profissão, número de clientes por profissão. Então, se lá em clientes eu apago, porque para mim não é relevante, por exemplo, a coluna de profissão, se eu apago aqui, lá no dashboard, vai ficar com nenhum dado aqui nesse gráfico de número de clientes por profissão. Mas eu posso simplesmente selecionar outro dado que eu queira que apareça aqui. Eu posso, por exemplo, selecionar aquela coluna nova que eu coloquei aqui, nome fantasia.
Esse caso não faz muito sentido, porque esse dado não é categorizado, né? Você vai ter muitos nomes fantasias aqui, não vai ter mais de um nome igual. Mas é só um exemplo para você ver que mesmo uma coluna que você adicionou do zero ali na aba clientes, ela pode aparecer aqui num gráfico na aba dashboard, certo? Então você tem que ficar de olho. Se você personalizar a planilha, talvez tenha alguma informação aqui que você acabou removendo, você acabou afetando. E um gráfico aqui não vai mais fazer sentido. Mas é tudo 100% personalizável. Você pode mudar quais gráficos são mostrados em cada lugar da planilha, tá bom? Então, se você tiver qualquer dúvida, adicionando ou removendo colunas por acaso, se você fizer isso e der algum erro, manda pra a gente pode te ajudar. Uma última dica só para finalizar é aqui, se por acaso você for até a última coluna e quiser adicionar uma coluna à direita dela, você pode fazer isso clicando com o botão direito, inserir coluna direita. Você vai ver que aqui o filtro ficou para cá. O filtro não ficou para essa nova coluna. Então eu posso adicionar, vamos supor que seria uma coluna, sei lá, ABC. Você pode ver que aqui o filtro ficou para dentro e não veio aqui para essa nova coluna que eu apliquei. Para corrigir isso, eu posso, selecionando qualquer célula, mesmo dentro do filtro ou fora dele, eu posso clicar nesse botão aqui, de remover filtro. Uma vez que eu faço isso, a planilha vai me falar pense bem, mas lembrando, como eu já falei em outros vídeos, tudo que é edição de filtro pode ser feito numa boa, não tem problema, então eu clico OK. E aí aqui ele removeu o filtro. Agora eu tenho que adicionar esse filtro novamente. Eu seleciono primeiro a última célula, né, que eu quero adicionar o filtro. Aqui a célula da coluna AF, né, na linha 6. E aí eu posso ou clicar e arrastar e selecionar tudo até aqui a coluna nome, ou então segurando Shift no teclado eu posso clicar na coluna nome e assim eu selecionei todas essas células aqui, né, na linha 6. E aí depois que eu faço isso, eu posso, então, vou fazer isso de novo aqui, selecionando o nome, ou arrastando também, ou segurando Shift, clicando até a última célula. Depois que eu faço isso, eu posso descer até a última linha aqui da planilha. E aí, segurando o Shift, eu posso clicar na última célula para selecionar todas as células que temos aqui. E aí, uma vez que eu selecionei todas as células, é aqui que eu quero aplicar o filtro. Eu vou clicar nesse botão, criar um filtro. E aí ele vai me dar um aviso, mas como eu estou lidando com filtros, está tudo bem. E aí ele adicionou o filtro na planilha. E agora a coluna ABC, que é a nova coluna que eu adicionei, já veio com esse filtro. Aqui nesse caso a coluna ABC veio de novo com essa formatação aqui dessas categorias, mas como eu já expliquei, você pode remover isso. Você pode também, se eu não me engano, clicar aqui em formatar, limpar formatação. Ah não, ele ainda mantém a caixa de seleção. Então, na verdade, o único jeito de remover isso é selecionando tudo aqui, indo em dados, validação de dados, e aí você vai procurar a coluna AF, onde isso está sendo aplicado. A coluna AF, por exemplo, é esse daqui. Então, essa validação de dados está sendo aplicada ao intervalo AE até AF, eu posso clicar aqui, e aí eu quero que, na verdade, ele pare no AE. Então, ao invés de AF, eu vou mudar para AE. E aí eu clico OK. E aí, uma vez que eu faço isso, essa validação de dados some daqui. Eu posso clicar em concluído. E aqui eu posso usar essa coluna da forma como eu quiser. Certo? Então, como eu falei, se você tiver qualquer dúvida, se você fizer essas alterações e der algum problema, é só entrar em contato com a gente resolve para você. Mas a planilha é 100% personalizável para você customizar tudo do seu jeito. Qualquer dúvida, estamos à disposição.